Vamos continuar compartilhando aqui a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Marcos capítulo 3. Outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem das mãos ressecadas. Estava observando para ver se curava no sábado, por acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Então perguntou: é lícito fazer o bem? É lícito fazer o bem, fazer mal, ou salvar vidas, ou matar? Mas eles calaram. Irado se olhou para os que estavam ao seu redor, profundamente triste pela dureza do coração deles, e disse: homem, estende a mão. E ele estendeu e foi restaurada completamente. Verso 6. E tendo saído os fariseus, conspiravam-se com os herodianos contra Jesus, procurando ver como o matariam. Veja, irmãos queridos, uma questão aqui. No versículo 23, do capítulo 2 até o versículo 23, o versículo 28, Jesus, ele trata em questão do dia Shabat, do dia de sábado. Né? Essa lei é, como os adventistas gostam de enfatizar, sempre guardar o quarto mandamento. Não tem ninguém que conseguiu cumprir 100% os mandamentos de Deus. Porque Tiago vai dizer, se você tropeçar em um só ponto, você tropeça em todos os mandamentos. Um exemplo, durante o dia, se você falar o nome do Senhor em vão, você já quebrou os mandamentos de Deus. Então é por isso que é impossível o homem cumprir esse mandamento. E a perseguição de Jesus, dos fariseus, dos religiosos, era por causa disso. Vendo se Jesus iria quebrar os mandamentos de Deus, né? Claro que Jesus ele conseguiu cumprir tudo isso. Só que aqui Jesus desafia eles. Olha, é lícito curar no sábado? E eles não responderam, porque eles precisavam, achava que pegasse Jesus em alguma acusação. Até então, que quando Jesus foi ali julgado, foi por causa que ele dizendo que era filho de Deus e que ele ia destruir o templo, mas ele estava falando dele mesmo, que ele seria destruído e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, eles não acharam nenhuma acusação em Cristo. Por isso que nós dizemos assim, o único que conseguiu cumprir todos os mandamentos, que conseguiu cumprir a lei, foi o nosso Salvador Jesus Cristo. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia à Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, perto de Tiro e de Sidom, e uma grande multidão, ouvindo as grandes coisas que Jesus fazia, vinha ter com ele. Então um dos seus discípulos, que tivessem sempre ponto um barquinho junto dele, por causa da multidão que o oprimisse, pois tinha curado muitos de tal maneira que todos quantos sofriam de algum mal arrojavam-se a ele para tocar. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam: tu és o Filho de Deus. Veja aqui que até os espíritos, os demônios, ele se prostrava diante de Cristo. Por quê? Porque Jesus é Deus. E porém os advertia para que não se manifestasse quem ele era. Versículo 13. Agora que Jesus, ele vai falar das escolhas, né? Que Jesus escolheu aqueles que ele quis. Veja aqui que aqui nós vemos que o chamado de Deus na nossa vida não parte de nós, parte do Senhor. E Jesus subiu ao monte e chamou o que ele quis, o qual vieram a ele.
e nomeou os 12 que estavam com ele, e viesse a pregar. E tiveram-se poder de expulsar os demônios. São estes os 12 que designou Simão. Esse foi um dos primeiros, né? Ali na pescaria, a pesca maravilhosa, e que deu o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeus, João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Bórgenes, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Agora aqui, Jesus, ele vai receber, né, a respeito dos religiosos, a blasfêmia, né? O que é blasfêmia com o Espírito Santo? Vamos entender isso. Então, Jesus entrou numa casa e reuniu-se outra vez a multidão, de modo que não conseguiram comer. Quando ouviram isto, saíram para prender, pois diziam está fora de si. E os mestres da lei tinham descido de Jerusalém e dizia: está possesso de Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E assim Jesus, chamando-os, disse por parábolas: como expulsa a Satanás. O reino está dividido contra si mesmo, o reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si, a mesma tal casa não pode substituir. Se Satanás se levanta contra si mesmo, for dividido, não pode substituir, chegou o fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando na sua casa. Se primeiro amarra ou então saqueia a casa. Na verdade vos digo que todos os pecados, toda sorte de blasfêmia lhe será perdoado, mas ao Filho dos homens, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca subsistirá perdão, mas é culpado do eterno pecado. Jesus disse isso, alguns afirmando: está possesso de espíritos imundos. Meus queridos irmãos, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Esses homens aqui, eles estavam atribuindo o que Jesus estava fazendo ao Beelzebu, aos príncipes dos demônios, maioral. Veja aqui, primeira coisa, eles estavam já negando o milagre que Jesus fez, estava atribuindo ao diabo. Então aqui nós interpretamos de duas formas. Negar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador já é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, nós cremos que o Espírito Santo é Deus. É o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós cremos que há uma triunidade de Deus. Deus só é uma pessoa. É um só Deus. Mas Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, negou o Pai, negou o Filho, negou o Filho, negou o Pai, negou o Pai, negou o Filho e negou a pessoa do Espírito Santo, é uma trindade. Um complementa o outro. Versículo 31. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-o chamar. E a multidão estava assentado ao redor dele e disse: a tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele perguntou: quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Então, olhando ao redor para os que estavam assentando junto dele, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e esta é a minha irmã. Veja aqui, os nossos irmãos católicos negam que Jesus, que Maria, ela, depois de Cristo, que nasceu, que só teve Cristo, ela se manteve Virgem Maria. Vejamos aqui que não era os irmãos mesmo, mas eram assim irmãos carnais, que estavam ali, a mãe e os seus irmãos.